Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito para vocês. Meu nome é Janaína e estou mais uma vez ajudando o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já agradeço a sua participação. Peço que você deixe aqui o seu joinha, dê um toque no sininho e não deixe de seguir o nosso canal. Assim, você vai saber sempre que postarmos um vídeo novo. Agora, chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. Quem enviou a pergunta de hoje foi Juliana Maria Peixoto, de Florianópolis, Santa Catarina. Se a maçonaria não é religião, por que o ICP a classifica como uma seita? Então, professor. Olha, Janaína, a pergunta da Maria ela é muito importante. Não é só ela que tem essa dúvida, não. Primeira coisa importante é que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os maçons são pessoas de bem, pessoas sérias. No meu trabalho, eu tinha um amigo maçom, muito gente boa. Convivi muito com ele. Ele chegou até me convidar para ir frequentar a maçonaria, mas eu não quis. Bem, no meio político, por exemplo, tem muitos maçons, homens da sociedade, pessoas realmente sérias, de uma vida correta, frequentam, pertencem à maçonaria. Então, a maçonaria, enquanto instituição filantrópica, ou seja, que ajuda os mais necessitados, veja, por exemplo, os ideais da maçonaria: igualdade, liberdade e fraternidade. Não tem como ser contra esses ideais. Vou repetir: liberdade, quem não quer liberdade? Igualdade, né? A resolver essa questão do desequilíbrio social que nós vivemos. Uns não têm nada e outros têm tudo. Isso é um problema sério no nosso país. Então, quem não quer que esse problema seja resolvido? Todos nós queremos. E fraternidade. Viver em paz com o nosso povo, o povo brasileiro e povos de outras nações também. A fraternidade. Nós buscamos isso e isso é bom. Então, esses três ideais são belíssimos e são desenvolvidos na maçonaria. Bem, mas daí vem a questão da sua pergunta. Ora, se a maçonaria não é uma religião, como que o ICP classifica como seita? Veja, se nós observarmos os escritos da maçonaria, são documentos oficiais, escritos por maçons do grau mais elevado, do grau 33. Pessoas que estão lá, que representam a organização. Então vamos observar o que eles dizem sobre maçonaria e religião para poder respondê-la com mais precisão? Veja, sempre no rodapé tem a fonte. Então, o maçom dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Então, esse é o breviário maçônico. Aqui tem o autor, tudo, a edição, tudo certinho. Bem, então veja, uma coisa interessante, para ser maçom não pode ser ateu. Olha que interessante, tem que crer em Deus, que eles chamam de Gadu, que é a sigla de grande arquiteto do universo. Tá bom? Vamos em frente. A maçonaria pode ser uma religião no sentido estrito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal. O contato com a parte divina é a comunhão com o grande arquiteto do universo, é o culto diante do altar dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. Aí está a fonte aí. Então tá vendo, Maria? Não tem como desvincular a maçonaria da religião. Os próprios maçons, como eu disse, de grau elevado, grau 33, que é o último grau da maçonaria, consideram a maçonaria como religião. Mas o argumento que muitos maçons usam para dizer que não é uma religião é para atrair os religiosos.
No caso, por exemplo, os evangélicos. Mas vamos para mais um documento. Neste mundo tão materializado, se faz necessário e com muita urgência apresentar a ordem maçônica sobre uma ótica mais sutil e mais esotérica, porque não basta que o adepto frequente a sua loja como se fosse um clube de serviço. Ele necessita de uma renovação espiritual, porque a sociedade e a humanidade estão clamando por socorro e só os homens de formação espiritual poderão atender aos sucessivos apelos. Tá vendo? Não tem como desvincular a maçonaria da religião. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Olha aqui, tenho mais um. Ainda que hoje em dia os maçons não deem à sua ordem o nome de religião, tem ela origem religiosa e faz obra religiosa, auxiliar seus iniciados e, por meio deles, o resto do mundo. Para muitos irmãos, a maçonaria é a única religião que tem professado. Então, a sua pergunta é: por que o ICP classifica a maçonaria como uma seita se ela não é religião? É religião, sim. E eu acabei de ler documentos dos próprios maçons, da liderança da maçonaria. Todos os slides apresentados aí têm a fonte. Então a primeira questão está resolvida. A maçonaria é sim uma religião. E aí entra a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983, ajudando a Igreja brasileira no ensino da Palavra de Deus e no combate às seitas heresias. Sempre quando eu falo de um movimento religioso, eu uso aquelas 4 operações básicas da matemática. Primeira, adição. Então a maçonaria não tem como regra de fé exclusivamente a Palavra de Deus, como nós já aprendemos. Não. A maçonaria tem a Bíblia como mais um livro religioso. É mais um. Considera no mesmo nível que o Alcorão, com o livro de Mórmon e outras obras religiosas. Segundo, a maçonaria subtrai algo da pessoa de Jesus. Para a maçonaria, Jesus não é Deus. Ele é apenas um ser iluminado. Considera Jesus no mesmo nível que o profeta Maomé, que Pitágoras, Gandhi e outros homens. Então, para a maçonaria, embora elogiem Jesus, mas Jesus não é Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Terceira operação básica da matemática, a multiplicação. Na maçonaria, a salvação, a condição de alcançar a vida eterna é por meio das obras. Olha que interessante. E a divisão. Para a maçonaria, o único jeito de alcançar essa condição de iluminado é frequentando uma loja maçônica. Mas eu quero me deter numa questão que é o suficiente para você classificar a maçonaria como uma seita. A pessoa, para entrar na maçonaria, precisa confessar, assumir que é profana e que está nas trevas. Porque a maçonaria ensina que só lá existe a luz para iluminar a pessoa nesse campo espiritual. Então veja, confessar que é profana e que está nas trevas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha esse outro texto, Efésios capítulo 5, verso 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá vendo? Quem segue Jesus, que é o nosso caso, nós estamos na luz. Jesus é a nossa luz e nós não vivemos em uma situação profana. Não, não. Nós vivemos agora com Cristo.
com o Evangelho. Então, como que eu posso negar isto para pertencer a uma organização secreta? Mas é só isso não, Maria. Veja como é feito o juramento, o que é dito pelo iniciante para tornar-se um maçom. Aí a pessoa cita o nome, juro e prometo de minha livre vontade e por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um legítimo irmão, ou em loja regularmente constituída, nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Tá vendo? É forte, não é, Maria Helena? Este é o juramento. Qualquer pessoa que quer virar um maçom, tornar-se um maçom, obrigatoriamente vai fazer esse juramento. Mas será que esse juramento condiz com a palavra de Deus? Vamos ver? Mateus 5, verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha o que diz Tiago 5 e 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Mas tem mais, olha aí, João 18, verso 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada dissem em oculto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá vendo, Maria? Porque o ICP classifica a maçonaria como uma seita? Eu tenho aí no meu canal um playlist só sobre a maçonaria, mostrando vários pontos. Aqui na resposta eu fiz apenas um resumo, mas eu creio que é o suficiente para você entender por que o ICP classifica a maçonaria como uma seita. Veja, não tem sentido esse juramento que eu acabei de apresentar, exigido para tornar-se um maçom. Muito obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe a sua vida. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor. Agora você também já sabe. O ICP Responde foi feito para responder as suas perguntas. Se você está gostando do nosso programa, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer nas redes sociais. E não se esqueçam, se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima!